Já estamos ao vivo, né? Então, boa tarde a todos que estão acompanhando aí ao vivo, boa noite, né, para quem não estiver, depende do horário que você for assistir, porque isso aqui vai ficar gravado e disponível, né, no nosso canal aqui do Centro Acadêmico da UEG, Unidade de Porangatu. Então, nós estamos aqui para mais um ciclo de debates geográficos, né, com o tema Território da Fé, Perspectivas Geográficas para uma Abordagem Contemporânea da Religião. Mais um grande ciclo de debates geográficos, né, com a organização aí do Flávio, né, que tem ajudado muito aí o curso, tem proporcionado grandes eventos, fazendo esses contatos aí, e favorecendo, né, grandes encontros aqui nesse espaço virtual, promovidos aí pela Unidade Universitária de Porangatu. Então, mais uma vez, agradecer ao Flávio por toda essa disposição, né, e esse cuidado aí com os eventos da unidade. Então, eu quero agradecer o professor Jefferson Oliveira por ter aceitado o convite, né, por estar aqui conosco nessa tarde. Apesar de ser virtual, né, espero que o professor sinta o calor aqui de Porangatu, né, o calor que não é só uma questão de tempo, de clima, mas também que ele sinta o calor aqui da nossa comunidade, da nossa população. Então, gostaríamos, né, que estivesse aqui de forma presencial, na nossa pequena cidade do interior, mas a gente agradece e fica bastante satisfeito, né, de estarmos recebendo esse importante nome aí dentro da geografia da religião, né, nesse espaço virtual aqui. Então, vamos ao currículo do professor Jefferson, e aí depois ele se apresenta para vocês e já pode começar. Bom, então o professor Jefferson é pós-doutor, doutor e mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UERJ, possui licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pedagogo especialista lato sensu em Tecnologias Educacionais pela Universidade AMB Morumbi, possui experiência na área de educação, pedagogia, educação à distância e geografia humana, com ênfase em geografia cultural, geografia da religião, geografia urbana e ensino de geografia. É professor da Secretaria de Estado de Educação, CEEDUC, Rio de Janeiro, desde 2012, e professor universitário na área de orientação educacional na Laureate International University, em Copacabana, Rio de Janeiro, desde 2016. Integra desde 2009 um núcleo de estudos e pesquisas sobre espaço e cultura, o NEPEC, como professor, pesquisador e colaborador desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à dimensão espacial da cultura em temas como espaço sagrado e espaço profano, religião e mídia, peregrinações, cyberespaço, cultura mundo e hipermodernidade. Integra, respectivamente, os grupos de pesquisa do CNPq, NEPEC em Rede, é o vice-coordenador desde 2007, e o grupo de pesquisas da Escola de Belas Artes, EBA, do FRJ, Paisagens Híbridas, desde 2019, desenvolvendo pesquisas sobre domínios das paisagens, imagem e ideologia. Então, nosso amigo Jefferson, com um currículo vasto, como vocês puderam ver, vai estar aqui falando hoje, né, sobre um tema interessantíssimo, que é a questão da religião, né, e bastante oportuno, não é, Jefferson? Já que nós percebemos cada vez mais uma relação imbricada aí entre política e religião. Então, é inegável, né, esse papel que a religião tem, movimentando as estruturas, se conectando a todas as estruturas, né, agregando pessoas, modificando o espaço. Então, acredito que seja um tema bastante oportuno. É um tema sempre importante, né, mas nesse momento acho bem oportuno também. Então, vou passar a palavra aqui para o Jefferson, já agradecendo mais uma vez pela participação, pela disponibilidade, né, por ter aceitado o nosso convite, por ter ultrapassado todas as barreiras e dificuldades que impediu de estar aqui hoje, né, mas ele foi forte, foi resistente e está aqui para que vocês aí que estão acompanhando possam ter essa tarde proveitosa aí de quinta-feira. Então é isso aí, Jefferson. Pode se apresentar, por favor? Dar seu boa tarde. Aí, muito obrigado mesmo aí pelo feedback, pelas informações e pelos dados realmente que passou. Gostaria de agradecer a todos, então, desejar uma boa tarde.
destacar também que é um prazer, né, poder estar aqui participando desse segundo ciclo de debates geográficos promovidos pela Universidade Estadual de Goiás, do campus Porangatu. Com certeza, eu creio que um deles deva estar sentindo o calor do lugar, né, mas pelo menos esse calor humano, de receptividade de vocês. Agradeço, então, imensamente pelo convite, tá, do professor Marcos, também do professor Flávio Jochen também, né, e toda a equipe organizadora. É um prazer poder estar aqui participando com vocês desse exemplo ímpar. Então, podemos dar início? Opa, então podemos começar, Jefferson. Tá ok, está aparecendo o slide, não é isso? Ah, tá Isso, ok. Então, como o professor Marcos já acabou de falar, né, eu integro, faço parte do NAPEC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura, né, na UERJ, fundado em 93 pela professora doutora Zeni Rosendahl. Eu sou também um dos editores da revista Espaço e Cultura, né, que foi fundado em 95, tanto pela professora e o professor Roberto Lobato Corrêa, e que em 2020, né, completou 25 anos, né, de estudos pela dimensão espacial da cultura e da religião na geografia. E também faço parte, além disso, da questão do NEPEC. Nós temos outro exemplo também, que seria a coleção Geografia Cultural. Antes de darmos início, né, aqui ao nosso debate, a reflexão, né, que tivemos, né, como proposta para o dia de hoje, eu gostaria de levantar alguns pontos e algumas reflexões também que servirão de suporte para o entendimento, né, durante aqui a minha fala. Primeiro que nós estamos em março de 2021, né, e aquilo que era visto como uma gripe comum, né, ou gripezinha, né, já ceifou mais de 300 mil vidas no Brasil. Né, um país que, infelizmente, a gente observa que a educação, a ciência, a pesquisa, né, em suas múltiplas esferas, elas nunca foram e não são vistas como prioridade. Então, assim, essas ações, como consequência, né, vem gerar esses inúmeros abismos que estamos vivenciando hoje, em especial no campo familiar, pela perda de entes queridos, que infelizmente estamos perpassando isso todos os dias, e também a pandemia, além desses inúmeros problemas, né, que podemos observar hoje, essas mudanças também no campo, tanto da pesquisa e no ensino também, principalmente agora com o ensino remoto, o EAD, as atividades síncronas, as atividades assíncronas, né, nunca como antes tivemos essas ações impostas, né, e determinadas a serem seguidas, na busca de diminuir, né, um pouco os possíveis impactos na educação, assim como na ciência brasileira também. Sabemos que, infelizmente, isso não tem ocorrido de maneira significativa, ampliando ainda mais as desigualdades sociais, né, principalmente no campo do ensino básico aqui no Brasil. A pandemia também trouxe inúmeros impactos para as nossas pesquisas, os trabalhos de campo, os levantamentos de dados para as pesquisas, sejam qualitativas, quantitativas, e até mesmo em ações e práticas de pesquisas que muitas das vezes só ocorrem uma vez, né, durante o ano. No campo de estudos da religião, né, que seria a nossa ênfase aqui nesse trabalho, em especial para nós, geógrafos, a pandemia ratificou ainda mais as questões anteriormente apresentadas. Quantas pesquisas não foram concluídas, foram pausadas, não conseguiram ser completadas, né, pela falta de trabalho de campo, levantamento de dados, pela necessidade da vivência e experiência no lugar, né, nas festas, nas práticas ou rituais religiosos dentro do campo, da perspectiva da geografia da religião, que muitas vezes ocorrem em um período no ano, ou então um período a cada 2 anos. Né? Então, quais são todos esses pontos, essas complexidades, né, que a gente está perpassando durante esse período pandêmico e que, de certa maneira, também traz, né, novas frentes e novas possibilidades também de análise dentro do campo da geografia. Então, assim, a partir dessa base inicial, trazendo um ponto proposto, né, o título aqui a ser apresentado hoje seria Território da Fé, Perspectivas Geográficas para uma abordagem contemporânea da religião. Buscando uma construção para essa abordagem, a minha fala será dividida em 3 temporalidades, integrando o campo empírico, né, trarei como exemplo as minhas próprias pesquisas durante o meu trabalho dentro da geografia, no campo da geografia da religião, como teórico, conceitual e metodológico no campo da geografia da religião a partir dos estudos de Zeni Rosendahl. Desta maneira, vocês poderão observar como que um campo de estudo
né, ele pôde perpassar por transformações e mudanças ao longo do tempo, e como que, a partir dessas mudanças, nossas pesquisas também passaram por essas mudanças. E com a pandemia, como entender as novas dinâmicas espaciais das religiões a partir do atual período pandêmico? Esses são alguns dos questionamentos que eu trago para nós hoje aqui, durante essa nossa reflexão. Logo aqui no slide 2, eu apresento para vocês algumas temporalidades, das quais eu destaquei anteriormente, e que nós vamos trabalhar ao longo dessa apresentação. A primeira seria a temporalidade 1, Geografia da Religião no Brasil. A temporalidade 2, Pesquisa em Geografia da Religião. E a temporalidade 3, Hipermodernidade, Saber-Espaço, Mediatização da Fé. Na temporalidade 1, nós vamos destacar os estudos da professora Maria Cecília França, Zeni Rosendahl, destacar alguns pontos principais dentro do campo do arcabouço teórico-metodológico da geografia da religião a partir do espaço sagrado, o espaço profano, as dimensões de análise política e econômica do lugar, destacar sobre Hierópolis ou cidade-santuário, peregrinações, turismo religioso, festas religiosas. Trago como um ponto ali final, ali embaixo também, de 2005 a 2009, que foi o meu início da graduação, né, e a defesa da monografia sobre a comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Nessa temporalidade 1, já destaco de início, como eu apresentei anteriormente para vocês, os estudos da professora Maria Cecília França, da USP, que defendeu em 72, né, a sua tese de doutorado sobre os pequenos centros paulistas de função religiosa, sendo a primeira geógrafa, né, a iniciar um trabalho sobre religião na geografia brasileira. A gente pode destacar que a religião, em seus estudos, foram um dos difusores para a gênese daquilo que iria se tornar a geografia da religião no Brasil, hoje, a partir dos estudos da geógrafa Zeni Rosendahl, em 1989, com a sua entrada no doutorado da Universidade de São Paulo, da USP, com a fundação do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura INEPEC também em 93, e também da revista Espaço e Cultura, fundada em 95, que completou 25 anos agora, em 2020. A geografia como ciência, ela tem por objetivo, nos estudos da religião, a análise da dimensão espacial do sagrado em suas múltiplas esferas e interpretações. Repleto de simbolismos e significados, o sagrado e seus agentes são capazes de realizar transformações espaciais marcantes no tempo e no espaço, a partir de suas práticas de devoção e vivências. Desta maneira, a geografia e a religião, elas se encontram através de uma dimensão espacial. Uma porque analisa o espaço e a outra porque, como manifestação cultural, ocorre espacialmente. Essas ações ocorrem a partir dos peregrinos, dos devotos, dos religiosos, entre outros que, em muitos casos, agem como agentes modeladores do espaço urbano. Essas ações podem ocorrer tanto na perspectiva física, do real, nas formas simbólicas espaciais religiosas, sejam nas igrejas, os templos, nos terreiros, nas sinagogas, entre outros locais de culto, assim como também através do cyberespaço e de uma difusão midiática através da hipermodernidade, algo que falaremos na temporalidade 3. Aqui em nossa fala, estou tomando por base, tá, gente, os estudos da professora Zeni Rosendahl, como eu destaquei anteriormente, né, a partir da nova geografia cultural pós-1980 e dos estudos de Zeni Rosendahl também, com a defesa da sua tese, em 1994, pela USP, eu destaco essa perspectiva cultural, com base no estudo e análise de duas categorias, né, que seriam o sagrado e o profano, assim como sua relação com a sociedade e o espaço, a partir da dimensão política, da dimensão econômica e da dimensão do lugar. Tá? O sagrado, como toda manifestação espacial, ou como uma construção humana, né, ele é dotado de uma espacialidade que se traduz por atributos próprios e está inserido na espacialidade humana em geral. A religião, desta maneira, ela imprime uma ordem no espaço que, para os crentes, é marcada por momentos de transcendências, os quais, cada tempo sagrado, se diferenciam
criando espaços e itinerários sagrados. Outro ponto de destaque também seria aqui nessa parte 1, o sagrado e o profano, né, que são duas categorias de análise criadas por Michel Eliade e trazidas para a geografia da religião a partir dos estudos de Rosendal, em sua tese de doutorado. A partir dessas duas categorias de análise, temos a dimensão política, a dimensão econômica e a dimensão do lugar. Cada pesquisador em seus estudos, em suas análises, seus trabalhos de campo, e o fator principal também, na sua percepção e a sua sensibilidade sobre o fenômeno a ser estudado, poderá apresentar uma determinada linha de pesquisa, né, a ser seguida. Ou seja, a partir das categorias sagrado e profano e das dimensões de análise, tanto a dimensão política, a dimensão econômica do lugar, poderá levar a uma construção, a uma interpretação do fenômeno religioso a ser estudado. Alguns pesquisadores, né, costumam dizer que a análise relacionada ao sagrado e ao profano é algo que talvez hoje ainda, né, não poderia se tornar como base principal de análise, dando a perceber que seria algo ainda, de certa maneira, engessado, frente às novas transformações socioespaciais e culturais que a gente vem observando na sociedade, assim como na religião também. Sendo que nem sempre, na nossa análise, por exemplo, em seus estudos, essa visão, essa percepção entre o sagrado e o profano será tão visível. Até porque, como eu destaquei, estamos passando por essas duas transformações sociais. Na sociedade, que eu destaco como hipermoderna, e depois eu vou apresentar para vocês o que seria isso a partir da temporalidade 3, onde até mesmo essas religiosidades, né, no caso, elas se apresentam de novas maneiras, com novas práticas, novas formas de devoção ao sagrado. O ritual e a prática de devoção passam a ser um dos principais focos de estudo na geografia da religião, sendo um ativador de uma determinada sacralidade. Seus estudos de Eliade apresentam uma prática e relação entre o sagrado e o profano de maneira mais engessada, como alguns pesquisadores dizem, podemos perceber que com as novas práticas de devoção ao sagrado e seu processo de início para um determinado ritual e sua prática, a lógica do sagrado e profano ainda pode ser, sim, compreendida e visualizada, na medida em que podemos observar que determinados espaços considerados profanos, lembrando que profano aqui é aquilo que está em frente ou ao redor do sagrado, profano seria o suporte, e não profano como no senso comum, tá? Podem se tornar espaços sagrados através de uma manifestação hierofânica, ou também, na maioria das vezes, através de um ritual de construção, né? Durante um determinado período, aquele espaço comum, ou seja, eu posso estar, por exemplo, em uma praça, eu posso estar em uma sala de aula, eu posso estar em um determinado outro tipo de lugar, desde o momento que são realizadas, né, construções e dados religiosos de manifestação hierofânica naquele ambiente, aquele espaço antes visto como profano, ele se torna sagrado naquele período de ação e de prática religiosa. Claro que, ainda assim, eu ressalto novamente, né, que essa questão, essa percepção, essa visibilidade, né, desses pontos relacionados tanto ao sagrado e ao profano, e sua visão, a sua construção no espaço, ela é uma questão ligada a essa prática do pesquisador. Ela vai ser ligada também à questão da percepção, essa sensibilidade, né, para poder compreender os ritos considerados antigos, ou que remontam, né, a um período em Ilho Tempore, no passado, assim como os ritos atuais também ligados principalmente a algumas práticas da New Age, né, Nova Era, práticas também, por exemplo, da renovação carismática, entre outros que passam a trazer uma introdução, né, da tecnologia e das mídias no processo de contato entre o homem e a divindade. Logo a partir do próximo slide, está aparecendo para vocês, ok. Eu destaco para vocês aqui a própria questão, as relações entre o sagrado e o profano, a partir das dimensões de análise. Então, a partir da defesa de doutorado de Zeni Rosendal em 94, ela nos trouxe a perspectiva, dentro do estudo da geografia da religião no Brasil, a partir da lógica sagrado e profano e das dimensões econômicas, políticas e do lugar. Tá? Destacando que aqui nas próprias dimensões, vocês podem estar percebendo que tem alguns itens que estão marcados em negrito e estão em itálico também. Esses itens a gente vai destacar um pouco depois, quando eu for apresentar a temporalidade 3, tá?
Então, na realidade, quando ela destaca a categoria de sagrado e profano e traz essas dimensões de análise, tanto econômica e a política de lugar, ela permite com que você, a partir da sua vivência, sua percepção, a partir dos trabalhos de campo que você vem a realizar, você consiga ter uma ideia da construção de como você pode vir a realizar a sua pesquisa. Por exemplo, seja se eu vou falar sobre os bens simbólicos de mercados e redes, ou na difusão do lugar, por exemplo, se eu vou falar sobre Hierópolis ou cidade santuário, se eu vou falar sobre paisagem religiosa, região cultural, por exemplo, como que determinado estudo e pesquisa que eu realizo, né, poderia se encaixar dentro, por exemplo, de uma dimensão do lugar em relação a Hierópolis, né? Então, a gente vai destacar isso um pouco agora nesse item 2. Aqui. Sim, na temporalidade 2 que eu trouxe para vocês, seria já Canção Nova de Peregrinações Pós-Modernas, Carismática, né, de 2010 a 2012, que foi justamente o período, né, em que eu fiz a minha dissertação de mestrado. E eu trouxe alguns pontos para vocês em relação à Comunidade Católica Canção Nova, Renovação Carismática Católica, Hierópolis Carismática de Cachoeira Paulista, Peregrinação Pós-Moderna ou Carismática, Espaço Sagrado Principal, Espaço Sagrado Secundário e o interesse inicial pelos estudos midiáticos. É interessante essa temporalidade 2 aqui, trazer para vocês, porque elas demonstram alguns avanços, não só empíricos da pesquisa, mas como na própria relação da percepção, da sensibilidade do pesquisador em relação ao tema que ele vai ser estudado. Então, no item anterior aqui, eu trabalhei com vocês aqui, eu destaquei, por exemplo, na dimensão do lugar, os estudos da Hierópolis ou cidades santuários. Por que eu trago aqui para vocês, por exemplo, uma Hierópolis carismática? O que diferencia isso de uma Hierópolis comum? Ou então, o que seria essa peregrinação pós-moderna carismática também, que se diferenciaria de um peregrino tradicional? Vocês estão conseguindo entender um pouco essa lógica de poder ratificar como que a pesquisa, né, a partir da vivência, sua prática, os trabalhos de campo, né, elas vão sendo moldadas de acordo com o que você vai construindo, né, ao longo da sua pesquisa empírica e acadêmica também. No caso de Hierópolis Carismática, aqui em Cachoeira Paulista, eu destaquei por quê? É uma cidade que está localizada no interior de São Paulo, próximo à cidade de Aparecida, né, Hierópolis também, ou cidade santuário de Aparecida, sendo que, diferentemente de Aparecida, por exemplo, a Hierópolis Carismática de Cachoeira Paulista vai ter inserida no movimento de renovação carismática católica, né? Esse movimento, ao mesmo tempo, ele destaca um contato maior com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que seria o Espírito Santo, o que favorece ao peregrino, né, ao devoto, a uma prática diferenciada e experiências diferenciadas no espaço também. Enquanto, por exemplo, que um peregrino tradicional, ele tem necessidade de ir ao lugar sagrado, ele tem necessidade de, por exemplo, ir em Aparecida, para que venha ter essa manifestação religiosa, para que ele venha fazer seus pedidos, para que ele venha fazer suas preces, né, para que ele venha ter o recebimento das suas bênçãos, né, dos seus votos realizados. O peregrino, já no contexto pós-moderno, carismático, ele acredita que o sagrado está nele, está no seu self, né? Só que ele manifesta ainda esse sagrado em comunidade, ainda indo na própria canção lá para poder participar dos acampamentos de oração. E quando eu destaco também aqui espaço sagrado principal e espaço sagrado secundário, já entra um pouco também naquela linha anterior que eu destaquei, sobre a questão do espaço sagrado, espaço secundário, se alguma coisa, se é algo engessado, se é algo ultrapassado, como a gente pode observar, não é. O espaço sagrado principal, aqui como eu apresentei, ele seria o espaço aquele concreto, aquele que é visível, né, onde ocorreu uma manifestação da hierofânica, né, a manifestação do sagrado no lugar. Ou que vê ocorrer a partir dessa manifestação, ou que vê ocorrer a partir de um ritual de construção também. No caso desse espaço sagrado secundário, como eu destaquei anteriormente, se trata de um quê? Um espaço profano, ou seja, um espaço comum, que durante determinados períodos festivos, determinadas práticas religiosas realizadas no lugar, ele vem a se tornar um espaço sagrado durante aquele período de realização daquela determinada atividade. Acabou esse período, acabou essa prática, volta a ser um espaço profano, ok? E, ao mesmo tempo, também, eu já trouxe aqui, já no final da dissertação, um certo interesse, né, pelos estudos midiáticos da TV, do rádio e da internet. E por que eu botei esse ponto aqui final? Porque eu quero fazer um adendo, justamente, com as outras temporalidades, em especial para poder relacionar com a nossa realidade hoje, do período pandêmico. Como que, ao mesmo tempo, uma pesquisa ela vai se transformando e se ampliando ou não
a partir de uma nova vivência, por qual a gente está vivenciando hoje com a pandemia da Covid-19. Já no próximo slide, né, que seria a temporalidade 3, eu já destaco aqui para vocês, por exemplo, a hipermodernidade, cyberespaço e mediatização da fé, referente a 2013 e 2017, que foi o período logo do doutorado, em que eu trabalhei com perspectivas sobre o mundo hipermoderno, capitalismo artista, estético, criado pelo filósofo francês Guy Lipovetsky, a perspectiva também da internet 1.0, 2.0, 3.0, até mesmo a 4.0, ou seja, quais são essas novas interações, né, que são geradas a partir do cyberespaço, a partir da Internet of Things também, Internet das Coisas, né, a conexão 4G, ou então até mesmo a 5G, né, que é a tendência a partir de entre 2021 e 2022 passar, né, a ser utilizada aqui no Brasil. Como que essas ações, essas mudanças, essas novas interações socioespaciais, até mesmo no ambiente digital, ele vem propiciar essas novas relações de contato entre o homem e o sagrado, né? E justamente logo depois, em 2019, fui com um pós-doutorado, né, que atualmente, que ao mesmo tempo, em 2017, eu trouxe essa relação entre o homem, o sagrado e o cyberespaço. Em 2019, com o pós-doc, eu pude aprofundar essas relações que se ratificaram, por quê? Justamente nesse período da pandemia, que como nós veremos aqui mais à frente, tá? Então, aqui, ao longo do doutorado e do pós-doutorado, eu vim trabalhando, então, com essas novas dinâmicas socioculturais e essas novas práticas religiosas de devoção ao sagrado no cyberespaço. E assim como sua difusão midiática, tanto pela TV, tanto pela rádio, tanto pela internet também. E um período denominado de hipermodernidade. Como podemos observar, as pesquisas ao longo das diferentes temporalidades, né, ela vem se intercruzando, se somam e apresentam novas experiências e práticas religiosas, midiáticas e no cyberespaço, que se intensificaram, né, com essas questões da pandemia da Covid-19. O que seria essa hipermodernidade que eu trouxe aqui para vocês? A hipermodernidade ela é um conceito criado por um filósofo francês, o Guy Lipovetsky, que justamente ela é caracterizada pela cultura do excesso, né, pela exacerbação dos valores, uma superabundância de produções e de várias outras conjunturas socioculturais, como a própria individualidade, a busca do self, a cultura das tribos, a intensificação das práticas e vivências digitais, que nós estamos permeados nisso hoje. A gente observa como que existe um aumento, né, a própria dependência entre o homem, a máquina, os smartphones, os aplicativos, né, e essa necessidade que nós temos hoje dessas vivências, ainda que individuais, em um coletivo digital. Ao mesmo tempo, destaca também essa questão da cultura das tribos, a intensificação dessas práticas e vivências digitais, né, em uma sociedade caracterizada por esse intenso movimento, por essa fluidez também, né, lembrando aqui como destaque sempre, né, os trabalhos do sociólogo polonês Bauman, que destaca que o mundo é fluido, que tudo é líquido, tudo é mutável, né, ao mesmo tempo destacando a própria questão da flexibilidade, indiferente como nunca antes, foi aos grandes princípios estruturantes da modernidade, né, que elas precisaram se adaptar frente a esse novo ritmo, né, que eu destaquei como hipermoderno, para poder não desaparecer. Então, o que acontece? Dessa maneira, nunca como antes, né, em nossa sociedade, as principais características dessa sociedade hipermoderna, elas se apresentam de maneira tão expressiva como nessa pandemia, né? O mundo em quarentena, isolamento social, ações de lockdown, né, trouxe um aumento da necessidade do uso da internet, das mídias, das tecnologias e principalmente também de ações no cyberespaço e nas diferentes redes de conexões. Essas ações, em sua maioria, né, elas surgiram para vir suprir os próprios mercados, as questões sociais, mídias sociais, redes sociais, aplicativos de mensagem, videoconferência, a difusão de informações tanto pela TV, pelo rádio e internet, entre outros pontos, né, que se tornaram vitais hoje em dia, principalmente nesse contexto pandêmico, né? Houve, então, ainda que existisse uma prática de uso tecnológico já, e de maneira evidente, essas questões foram ainda mais acentuadas a partir da própria pandemia.
Nesse sentido, como que a religião, né, ela se apresenta nesse processo? Os templos, os locais de culto e consagração, né, ao sagrado estão em sua maioria fechados. Como o homem religioso, né, ele poderia ter contato com o sagrado, além da esfera física, né, da igreja, os templos, terreiros, mesquitas? Como que pode vir, ao mesmo tempo, a ocorrer a percepção, a vivência, o comportamento, o sentido e o sentimento da fé em uma prática religiosa midiática? Será que, ao longo desse processo pandêmico, né, a gente poderíamos, talvez, observar um processo de decadência da religião, no sentido de sentimento religioso, igual foi se pensado no final da década de 60, em especial em 68, né, um ano que não teve fim, com as inúmeras transformações socioculturais na sociedade, né, destacando aqui os próprios estudos, né, do céu sagrado? Ou a religião ela passaria a entrar em um novo processo, né, assim como as ideias weberianas de que em momentos de guerra, em momentos de crise, momentos de transformações, a religião elas tenderiam mais a ser mais flexíveis, né, e continuando, né, sendo um refúgio do homem, né, gerando assim um novo recrudescimento religioso do lugar? Esses são assim alguns dos questionamentos que estamos apresentando para vocês ao longo dessas reflexões, tá? Aqui, já no slide 8, eu trago alguns pontos relacionados à questão da hipermodernidade, tá? Hoje, no processo crescente do individualismo, e se apropriando da questão do próprio capitalismo estético, a partir da sensibilidade dos clientes, para a compra de produtos e serviços, observamos que os telefones, os smartphones, os computadores, as redes sociais, mídias sociais, entre outros, tornaram-se o centro das trocas sociais, né? Sendo ocorrências experienciadas na hipermodernidade, e muitas das vezes são essas tecnologias em redes de informação que intensificam ainda mais o processo do individualismo. Estamos diante de um processo de transformações sociais interligadas através de uma sociedade em diferentes redes de conexões, difundidas pelo mass media, e no cyberespaço. Nesse slide, nós temos, assim, inclusive, os principais autores e pontos, né, relacionados à própria questão da hipermodernidade, que eu destaquei para vocês anteriormente. E no próximo slide, esse daqui, destacando algumas charges que representam, né, esse sentido, né, e esse sentimento atual da sociedade hipermoderna, a dependência da tecnologia, né, em transformações tanto na conjuntura das trocas sociais, na busca pelo eu, e da necessidade de exposição midiática, né, aquela relação do próprio eu real, o eu virtual. Então, a gente observa que essas questões, essas ações, são intensificadas na hipermodernidade e, ao mesmo tempo, como eu trouxe, inclusive, no doutorado, as religiões passaram a conhecer esse campo e se aprofundar nesse campo midiático também do cyberespaço para poder conquistar novos territórios, expandir seus territórios além, né, das fronteiras físicas do tempo para o virtual. E, ao mesmo tempo, assim, poder o quê? Criar um domínio, uma manutenção desses territórios, criando até mesmo ações de territorialidades virtuais para você poder se manter, ou no seu domínio, manter o seu poder frente, né, às outras doutrinas religiosas. Já que nesse próximo slide aqui, já no slide 9, eu destaco para vocês como que seria caracterizada, né, a era das interações. Eu destaquei aqui 2.0 e 3.0. Como é que seriam essas interações? Destacando tanto a Web 1.0, a 2.0, a 3.0 e a Web 4.0 também, que vem ganhando cada vez mais força, em especial com a internet das coisas e com 5G. Destacando, por exemplo, que a sua principal característica da palavra é interação. Ela é da informação, da tecnologia, das mídias e das redes sociais. Ou seja, a difusão do mass media, a difusão do cyberespaço. Então, como que, ao mesmo tempo, esse processo de difusão, mudança tecnológica, né, novas tecnologias, veio favorecer com que viéssemos a ter um processo de maior interação entre o homem e a máquina? É claro que hoje, assim, principalmente para a galerinha mais jovem, né, elas já praticamente iniciaram nesse processo de nasceram já com a tecnologia presente. Eu, por exemplo, que sou de 85,
Então, eu tive a experiência de poder vivenciar, por exemplo, a internet da Web 1.0, que seria o início da internet, né? A questão do MS-DOS, o Windows 95. E, ao mesmo tempo, quem imaginaria, né, que com o tempo essa tecnologia fosse avançar, né, da maneira que nós temos vivenciando hoje, né? Logo depois tivemos a Web 2.0, que ela permitiu já o surgimento de novas interações entre a máquina e o usuário. Aí vieram a surgir, né, as mídias sociais, as redes sociais. Quem não lembra do AOL Messenger, do MSN, do ICQ, aqueles bate-papos, né, que existiam tanto pelo UOL também, no AOL também. O Orkut, né, que foi uma das primeiras redes sociais no Brasil que alcançaram números bem expressivos, né? Logo em seguida tivemos o Facebook, o Instagram, o TikTok, entre vários outros aplicativos que surgem a cada dia também, trazendo essa própria necessidade de interação, de exposição, interação entre o homem e a máquina, né? Você, ao mesmo tempo, você pode ter uma prática individual, ter uma vivência diferenciada no físico, mas se apresentada de maneira totalmente diferentemente no virtual, né? A partir dessas interações. Por exemplo, a própria Web 3.0, né? Já destacando aqui a questão da internet das coisas, né, a inteligência artificial, a robótica, a nanotecnologia. Ou seja, como que a gente pode observar que essas novas interações irão gerar novas frentes, novas perspectivas para as nossas pesquisas no futuro. Independente, por exemplo, se você trabalha uma perspectiva da geografia da religião com uma festividade, né, que ela ocorre no espaço, em um determinado período no ano, que existem aquelas vivências, existem as práticas, existem os rituais. A gente pode observar que durante esse ano, muitas dessas festividades, até mesmo para evitar, né, que não viessem a ocorrer, as práticas e os ritos, apesar de terem sido diminuídos, né, e não terem a oportunidade de ter os devotos participando, muitos deles foram retransmitidos online, né, para que o devoto em casa pudesse vir assistir, ainda que ele não pudesse vir a participar, né? Diante de... Só um minutinho, gente. Diante dessas novas frentes e conjunturas sociais, né, principalmente tecnológicas, né, que propiciam essas novas interações no coletivo, a religião ela necessitaria criar novas estratégias, né, para a manutenção de seus territórios, até mesmo na criação de novos exemplos de uma territorialidade religiosa no ciberespaço, e também na sustentação de seus devotos, né, procurando se inserir nesse novo âmbito para continuar seu crescimento e difusão. A Igreja Católica, no meu exemplo, no caso empírico de estudo também, nesse processo, nos últimos anos, ela começou a buscar nas mídias e no ciberespaço um novo caminho de evangelização e manutenção territorial. Esse exemplo fica muito mais visível, por exemplo, quando a gente trabalha na perspectiva da Igreja Católica a partir de movimentos como a renovação carismática, que já, em boa parte do seu desenvolvimento e difusão também religiosa, já passaram a se utilizar essas mídias, né, tanto da TV, o rádio, da internet, para poder, né, evangelizar e fazer o crescimento e a manutenção dos seus territórios. Né? Só que a gente observa que essas ações, que antes já vinham ocorrendo, né, elas passaram a se tornar necessárias, principalmente com a queda do número, por exemplo, na Igreja Católica, de praticantes, devotos na religião. Então, a partir da própria religião, numa perspectiva virtual, né, isso pôde ampliar ainda mais, difundir esse processo. Tá? Nesse aspecto, observamos que os movimentos que hoje mais crescem dentro da Igreja Católica, né, como já destaquei anteriormente, é a renovação carismática, que investe maciçamente nessas mídias, né, como a própria Canção Nova, em Cachoeira Paulista, que eu destaquei para vocês lá anteriormente, na primeira temporada, na temporalidade 1, que foi o meu início de graduação, logo na temporalidade 2, no mestrado, já ela como uma Hierópolis, né, em um centro de peregrinação no Vale do Paraíba Paulista, com essa difusão midiática, inclusive, né, a partir da renovação carismática católica, como que uma cidade, por exemplo, de 30 mil habitantes poderia vir a receber 200 mil pessoas em um acampamento. Por quê? Devido à difusão midiática, né, que esses eventos, esses acampamentos passaram, né, a serem divulgados, né, e passaram a gerir dentro
da própria igreja. E isso não só pode ocorrer dentro da própria renovação carismática, ou dentro das comunidades católicas, como a gente observa também o crescimento de outras TVs, né, além da Canção Nova, como a Século XXI, a TV Aparecida também. E quando nós observamos o processo da pandemia, né, e dessa necessidade de isolamento social, observamos, então, esse aumento desse processo, dessa intensificação, né, das religiões no campo midiático. Antes, que era muito mais perceptível no viés, né, do catolicismo carismático, passou também a ser percebível e perceptível no catolicismo tradicional e algumas festas populares, até mesmo, por exemplo, os centros de Umbanda, Candomblé, terreiros, que antes eles necessitam, né, da presença física do devoto, né, para as suas práticas e para os seus rituais, né, acabam também entrando e participando de determinadas ações e meios sociais, como o próprio WhatsApp também, para poder gerir, né, ter contato com aquele devoto também, com aquela prática espacial. Né? Então, o que acontece? Que em momentos de aflições, dúvidas, receio sobre esses tempos atuais, transformações sociais, como apresentamos já no início da fala, ocorre uma busca do homem pelo sagrado, pelas práticas sagradas, gerando assim um recrudescimento religioso, ainda que seja em uma prática virtual. E como isso pode ser observado, né, a partir da própria pandemia, né? Na intensificação do uso das redes sociais, uso do Instagram, do Facebook, no YouTube, com várias lives, né, tanto ao vivo, né, e gravadas ao mesmo tempo, de diferentes credos religiosos. Observei também que, em alguns dados colhidos, né, tanto em mídias jornalísticas, até nos últimos meses também, em práticas de campos virtuais, é possível verificar que houve um aumento, ou seja, já ocorria em determinadas religiões o uso e a prática de lives, né, pelo Instagram, em lives pelo próprio YouTube, programações ao vivo pelas redes de transmissão, sendo que, ao mesmo tempo, foi possível verificar que, com a pandemia, essas ações elas se intensificaram, né, independente da prática religiosa que aquela determinada religião queira exprimir, queira transmitir através dessas mídias. Ressalto que, como eu já bem destaquei aqui também, que isso não ocorreu só na Igreja Católica, mas também na própria Umbanda, no Candomblé, que podemos destacar, inclusive, o trabalho da professora Aurenice de Melo Corrêa, geógrafa, né, com inúmeras pesquisas no campo das religiões de matriz africana, que desenvolveu essas ideias e que, inclusive, terá um artigo publicado na revista Espaço Cultura, em comemoração de 25 anos, o qual vai trabalhar com essas relações entre a religião, o candomblé e, ao mesmo tempo, dentro desse contexto pandêmico. E como que o terreiro, em especial um de análise que ela vai trabalhar da irmã Torodi, tem realizado essas ações de práticas ligadas ao coletivo, até para que esse devoto, né, esse peregrino, ele não venha ficar perdido, né, de suas ações religiosas. Isso também ocorre também nas mesquitas, né? Então, tem sido realizados também lives com a difusão da palavra, orações, ou seja, até mesmo criando adaptações, né, frente à própria questão do Ramadã. Então, assim, esses e outros pontos, né, ratificam ainda mais as novas relações entre o homem e o sagrado e as diferentes redes de comunicação para a transmissão da fé online, onde se torna possível para o homem religioso experienciar sua fé, transcender e criar novas práticas de devoção no campo virtual. Lembrando aqui, ressaltando que essa questão da transcendência, esse contato que você tem entre o homem e o sagrado, até mesmo uma perspectiva que possa ser de um campo virtual, ela vai variar de peregrino para peregrino, vai variar da sensibilidade daquela pessoa. Vão ter pessoas, vão ter peregrinos, vão ter devotos que vão conseguir, sim, ter essa experiência com sagrados, até mesmo de transcendência, e outros não. Mas, ainda assim, eles, através dessas mídias, dessas redes sociais, dessa difusão midiática, poderão, ainda assim, ter o contato com o sagrado. Novamente, o que eu trago para vocês, o que eu trouxe lá no slide anterior, no início, sobre as dimensões de análise, trazendo as categorias do sagrado e profano, quando que, em 2017, a partir dessas percepções, né,
e profundidade nos estudos em visualizar, né, a entrada e a maior profundidade das religiões no mundo virtual, né, eu trouxe novas frentes de pesquisas e análises a partir das dimensões de análise propostas pela professora Zorni Rosendahl em 2003. Então, por exemplo, nas dimensões econômicas, né, ao invés de você poder estudar não somente os bens simbólicos, os mercados e as redes, você pode vir estudar também a religião, estética e arte, ou seja, o mercado da fé, a lógica midiático-consumerista, como essas ações dentro das religiões são utilizadas não só para difundir a palavra, mas ao mesmo tempo, né, vender, né, os seus produtos, seus bens simbólicos religiosos. Na dimensão política, não só trabalhar com a própria questão da religião, territorialidade, a religião civil, sacralidade, identidade, mas também com a difusão midiática da fé, através do cyberespaço da hipermodernidade. Na dimensão do lugar, nós temos não somente a difusão da fé, né, comunidade de identidade religiosa, a questão das hierópolis, né, como apresentei para vocês aqui, mas também a própria questão não só da peregrinação tradicional e um novo viés na perspectiva do devoto, né, do corpo, né, que tem ganhado muito espaço agora nos estudos de geografia, mas também nessa peregrinação pós-moderna, carismática, ou até hipermoderna, no qual o peregrino ele pode ter essa transcendência, né, em relação ao sagrado, ainda estando em casa, participando de uma missa, participando de uma adoração e até mesmo de um acampamento de oração, que é muito comum na Canção Nova, né, em ocorrer durante os acampamentos. Como considerações finais, eu destaco que muitas das respostas, né, desses questionamentos que eu vim apresentando para vocês aqui, ao longo da fala, né, estão representados em si, nessas novas práticas, né, que surgiram, né, e são oriundas dessas relações entre o homem religioso, o sagrado e a tecnologia. Então, assim, a gente observa que essas novas conjunturas socioculturais, elas possibilitaram ao homem religioso ter acesso a essas diferentes mídias que vieram possibilitar novas frentes e diferentes maneiras, né, de acesso ao sagrado, gerando, assim, uma novidade frente à análise e pesquisa sobre o universo novo, em especial para a pesquisa geográfica. Apoiando nessas novas relações, são construídas novas experiências, novas vivências, as religiões se apropriam, né, de um novo universo, o digital e o midiático, buscando, entre disputas políticas, econômicas do lugar, a manutenção de seus territórios religiosos e fiéis. Ou seja, a gente destaca, né, que a vela se tornou virtual, a missa se tornou televisiva e o sagrado se tornou bits virtuais em um universo para inúmeras devoções. E destaco também que o interessante é que ao longo desses últimos meses, né, da pandemia, né, dessa intensificação, a gente observou que na medida em que as mídias e o ciberespaço foram se expandindo ainda mais, né, essas novas frentes de contato entre o homem e o sagrado também se expandiram mais, na medida que essas doutrinas religiosas passaram a ter uma interação, ainda que não natural, inicialmente até mesmo forçada, nesse espaço virtual. Né? E isso veio ocorrer quando eu trouxe minha pesquisa em 2017, né, a partir da tese de doutorado, dessas relações entre mídia, o ciberespaço e o espaço físico, né, de que maneira essas ações eram engendradas, né, a partir para criar processos de difusão através de ciberespaço. E hoje, né, essas relações se intensificaram ainda mais, né, com a própria questão da pandemia, né? Como a gente observa quando o homem religioso, suas práticas religiosas, seu rito, sua vivência consagrada, suas festividades foram interrompidas, né, de uma maneira abrupta pelo coronavírus. Então, assim, muitas festas, eu até destaquei aqui anteriormente, elas foram canceladas. Muitas pesquisas de vocês foram canceladas. Muitos trabalhos de campo de vocês também foram cancelados devido à própria questão pandêmica. Mas, ao mesmo tempo, como podemos também observar que determinadas festas, determinadas práticas, determinadas vivências religiosas, antes só no físico, passaram também a ter uma difusão também no virtual. E, ao mesmo tempo, como que nós, geógrafos, podemos interpretar, acolher essas informações e também trazer para a nossa pesquisa. Hoje eu sei que tem muitas pessoas aí, nesse período pandêmico, né, fazendo doutorado, terminando a sua dissertação de mestrado também. É muito importante que, nesses trabalhos, sejam colocados todos os problemas, né, e as ações geradas pela própria pandemia.
né, o que, claro, que é um período único, né, que a gente está vivenciando, a gente já perpassou por outros períodos pandêmicos, né, mas nunca imaginávamos, né, que em pleno século XXI pudéssemos vivenciar uma pandemia tão complicada, né, tão forte como essa que a gente está passando, e que, ao mesmo tempo, também trouxe consequências, não só no campo da saúde, no campo físico, emocional da pessoa, mas também até mesmo no campo intelectual e das pesquisas acadêmicas. Então, agradeço a vocês, tá, pelo tempo, disponibilidade de estarem aqui escutando esses pontos. Claro que você querer trabalhar, né, com essas novas frentes e possibilidades, uma palestra é um curto período de tempo, por algo que você pode vir a trabalhar em um curso, né, como um todo, mas deixe um e-mail aí também, vocês podem ter em contato comigo, para que a gente possa trocar informações, possa trocar bibliografias também, referências. Obrigado, Marcos. Opa, obrigado você, Jefferson. Eu tenho certeza que todo mundo aí anotou, né, e tirou da sua fala importantes considerações, e isso acho que já faz muita gente pensar. Nós já temos algumas perguntas aqui, né, para você. E chegou para você aí também já, né? As perguntas. Deixa eu ver. Eu, apesar de eu sou totalmente interligado nas redes, eu me desliguei de todas aqui para... Que bom que você consegue, porque nesse período em que nós estamos aí praticamente escravizados, né, por essas mídias, e como você bem destacou, a religião tenta, né, se apropriar de tudo isso para continuar sendo. Sim. Então, para a gente, assim, abrir mão disso tudo é um esforço muito grande, né? Nossa, muito complicado, de Bom, fato. Nós, professores, né? Ainda mais para nós, professores. Isso é verdade. Ainda. Pessoal, antes de passar aqui para as questões, dá um alô aí para o Mauro Palomino, né, que está nos assistindo aí do Peru. Um abraço aí. Não sei se tem mais alguém de outro país nos acompanhando. Não deu para ver, mas um abraço aí para o Palomino. Dale, boas tardes a todos. Ou mais alguém, né, que estiver em outro país aí que não se manifestou no chat, mas está aí nos acompanhando. Né? É um prazer tê-los aqui conosco. E de qualquer parte do país, né? Seja da região norte, sul, sudeste. Né? Eu sei que na pandemia não tem nada a se comemorar, né? Mas o fato é que, se apropriando também, né, dessa mídia, né, desses meios digitais, a própria universidade ela também tem promovido, né, os seus encontros. Sim. E para a gente aqui, por exemplo, né, que trabalhamos na universidade no interior de Goiás, né, extremo norte de Goiás, talvez fosse mais difícil, né, trazer alguns palestrantes, né, de outras regiões, seria sempre mais complicado. A gente sempre traz, né, mas é sempre mais difícil. Mas nesse formato aqui nós já conseguimos propiciar, né, esses debates aí na rede. E é a forma como a universidade tenta, né, avançar mesmo com toda essa dificuldade em plena pandemia. Né? Isso a gente observa que... Justo. A gente observa que, apesar dessa dificuldade que a gente está passando, né, devido à pandemia, principalmente a questão do ensino, a gente observa que a geografia, não só as outras ciências também, os programas de pós-graduação, também graduação, eles estão se empenhando ao máximo, né, em tentar trazer para os estudantes, ainda que estejam em casa nesse período, palestras, né, de professores, e isso favorece também, como você bem pontuou, às vezes a dificuldade de algum professor poder estar aí presente, né, para poder fazer uma palestra, mas ele está de maneira virtual, e ao mesmo tempo, como que essa palestra, né, esse diálogo, ele pode ter uma difusão, né, alcançar não só os estudantes, né, da sua universidade, da sua instituição, mas de outras instituições também no Brasil e fora, né? É verdade. Até então, nossos eventos, eles eram bem locais, né? E Sim. Nesse formato, e veja bem, nós conseguimos atingir pessoas até fora do país. Então, é algo bastante positivo. Sim. Já agora que eu fui ver aqui dos comentários, dá para perceber algumas perguntas, né? As informações aqui. Sim. Você já tem as perguntas aí? Vamos começar com a primeira, então? Podemos, Jefferson? Confirma para mim, a primeira pergunta, se eu não me engano, é do Damião, não é isso? Isso, é o Damião Fagundes, desculpa. Damião Fagundes. Isso, é o Fagundes. Ele está perguntando para mim, na sua pesquisa,
como o campo religioso e a geografia pode ser trabalhado em sala de aula numa visão crítica e menos dogmática? Boa pergunta, Damião, até porque, na realidade, quando a gente fala em geografia da religião, a gente não está trabalhando uma perspectiva teológica da religião, mas sim geográfica, né? Então, o nosso objetivo como pesquisador não como é que se fala, levar a religião, numa perspectiva até mesmo, seja numa escola, você querer apresentar ela, uma perspectiva dogmática, né? Porque esse não é nosso papel na geografia, né? Isso aí ficaria a cargo de alguma outra doutrina religiosa, algum outro profissional de uma outra área que viesse poder, né, trabalhar com aquilo ali. E é até interessante também ratificar essa sua pergunta, porque, às vezes, muitas pessoas que vinham trabalhar no campo da geografia da religião são pessoas que vivenciam e praticam determinada religião, né? E, às vezes, elas possuem dificuldades, né, de fazer essa diferenciação entre uma pesquisa acadêmica, né, e, ao mesmo tempo, a questão propriamente empírica da sua vivência religiosa no lugar. Só que interessante que na geografia nós temos um geógrafo alemão, que é o Büchner, né, que ele já ratificava, isso diferenciando um pouco da antropologia, tá? Que tem aquela visão do antropólogo que você não tem nada a ver, você tem que ser totalmente outsider daquela vivência, mas na perspectiva já do Büchner, por exemplo, ele acredita que o geógrafo que tenha o conhecimento, a vivência, a experiência de determinada religião ou doutrina religiosa, ele conseguirá decodificar melhor alguns elementos que uma pessoa de fora talvez não pudesse vir observar. Claro que isso, não só para o pesquisador que seja o vivente daquela doutrina religiosa, mas ao mesmo tempo também para aquele pesquisador que, tudo bem, o cara não é religioso, mas ele tem uma sensibilidade, né, de poder interpretar todas aquelas ações, aquelas transformações no espaço. Tá? Então, espero que eu tenha conseguido, né, responder aí a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Número 2 é da Marinalva Monteiro. Marinalva, o sagrado e profano são mais comuns em territórios festivos católicos? Marinalva, boa pergunta. Não necessariamente seriam em territórios festivos, né? No caso da perspectiva da Igreja Católica, fica muito mais fácil de você poder perceber essa relação entre o sagrado e o profano no ambiente físico, né? Você vê bem aquela divisão, aquela ruptura, né? Mas o que acontece? O meu objetivo, na minha análise, foi trabalhar a Igreja Católica. Mas, assim, em cada área que você vai vir a trabalhar, seja, por exemplo, se eu vou trabalhar com Umbanda ou Candomblé, se eu vou trabalhar com Espiritismo, se eu vou trabalhar com alguma doutrina protestante, a lógica, a partir da sua vivência, sua percepção sobre aquela religião, vai te imprimir, vai te dar uma possibilidade de você poder enxergar como pode vir a ocorrer essa divisão entre o sagrado e o profano, tá? Em algumas festas, realmente, do catolicismo fica evidente, né? Aquela diferença, né, do sagrado, do templo, ali como aquele espaço sagrado, podendo ser aquele espaço sagrado principal, onde está ali o altar, né, onde está a hóstia, e, ao mesmo tempo, na medida que você vai se afastando da igreja, tem as barraquinhas, né, com temas alusivos ao temário religioso, os bens simbólicos religiosos também, de alimentação também, que seria esse espaço profano, né, que estaria dando suporte ao apoio àquela atividade festiva ali naquele momento, tá? Já, assim, algumas práticas, como até pontuei da Nova Era, ou então em outros contextos também, você necessariamente está em um ambiente normal, comum, sei lá, numa praça, né? Eu estou aqui, sei lá, numa praça com 3 amigos, né? Aquele espaço ali que pode ser comum para qualquer outra pessoa. No momento da minha prática religiosa, tanto no individual, no meu coletivo, com aquelas pessoas, aquele espaço vai se tornar um espaço sagrado naquele momento daquela ação da minha prática religiosa ali, da minha construção daquele ritual, né? E pós aquilo ali voltaria a ser um espaço comum, um espaço profano. Tá? Espero que tenha conseguido responder certinho. A outra da Leila, não é isso? Isso, a Leila Azevedo. Você acredita que as religiões estão preparadas para essas mudanças ou não querem, por não ser lucrativas? Em relação a... que ela diga no contexto de pandemia, né? E essa mudança para essa forma midiática. Sim. Leila, né? Leila, isso. Leila, por exemplo, na minha tese de doutorado, o título que eu trabalhei foi o on e o off da fé na hipermodernidade. Ou seja, se a religião ela está on dentro desse processo de transformação social ligado às mídias,
essas redes sociais, a TV, a rádio, a internet, a gente observa que não só ela tem uma possibilidade maior de manutenção de seus domínios, de manter o seu devoto, ao mesmo tempo ela ter a possibilidade de alcançar, né, pessoas que somente no espaço físico da sua atividade religiosa ela não conseguiria. A religião estaria on nessa perspectiva. E a gente, dentro dos meus próprios estudos, e até mesmo se vocês puderem pesquisar no campo das ciências da comunicação, especialmente, que já trabalha há muito tempo com essa questão da difusão midiática das religiões, a gente vai observar que não é um campo novo, é um campo que doutrinas religiosas, tanto do catolicismo, as igrejas protestantes também já têm um bom tempo já, né, vem se apropriando desses meios, principalmente da televisão, né, para poder manter seus territórios e difundir a sua palavra. É claro que hoje em dia a gente observa que o quê? É um investimento pesado, é um investimento caro. Infelizmente, aquelas doutrinas religiosas que conseguem, né, reverter boa parte das suas vendas, dos seus produtos, né, seus bens simbólicos religiosos, ou até mesmo recebem doações, né, de seus fiéis, de seus peregrinos, etc., elas conseguem manter esses territórios virtuais e expandir, né, a sua inteligibilidade frente a outras doutrinas, por exemplo, que eu destaco como off, que seriam as que não se inserissem dentro desse comportamento atual, né? E até mesmo religiões, né, que a gente observa que a prática religiosa, em sua parte, deva ser no lugar, né, ou então até mesmo no seu individual, no coletivo, como o budismo, por exemplo, aquela região de transcendência, né, de meditação também, a gente observa que eles mesmos também estão se inserindo dentro desse contexto midiático, não necessariamente para poder transmitir uma particularidade religiosa, mas poder favorecer essa integração coletiva, né, entre aqueles devotos que estão passando por dificuldades ou situações nesse período da pandemia também, né? Por exemplo, no meu exemplo da Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, por exemplo, eles mantêm uma rede de televisão e de rádio sem comerciais seculares. Comerciais seculares que eu falo são comerciais comuns que nós temos aqui, de qualquer operadora de telefone, marcas de carro, de produtos, né? Ou seja, como é que você vai conseguir manter uma rede de televisão no ar com alto custo, né, e valor agregado que isso gera? Por exemplo, na Canção Nova, eles possuem mais de 1 milhão de sócios, né? Então, todo mês, esses sócios fazem doação para a Canção Nova. Esses sócios fazem compras também dos bens simbólicos religiosos que essa comunidade vende, que são livros, CDs de música, terços, né, bíblias, entre vários outros pontos também, que se somam, né, para que ela possa manter a sua, como é que se fala, a sua manutenção nesse espaço virtual. E, por exemplo, em torno de 15 a 20 milhões de reais por mês, né, que a gente observa isso. Mas, claro que isso aí são escalas, né? Então, de que maneira você vai querer também analisar determinada religião a partir de uma escala, né? Possa ser que tenha uma religião, uma prática, por exemplo, protestante local, né? Na minha garagem da minha casa, por exemplo, e mesmo assim ali, apesar da dificuldade, eu estou interagindo com todos os meus membros, né, da minha comunidade ali pelo WhatsApp, através de encontros pelo Meet, né? Então a gente verifica que tem sim essa difusão, né, agora a partir das religiões. Claro que algumas estão mais preparadas, outras não. Deixa eu ver. Quem mais aí? Pergunta. Neste momento de pandemia, vemos ações religiosas em frente de hospitais. É um exemplo da religião ocupando novos espaços? Olha, normalmente quando a gente pensa assim, em hospitais, eu não vejo que seria uma perspectiva de uma ocupação de espaços novos, não, até porque isso já é uma prática comum, né? Se você observar em muitos hospitais, né, pelo menos do que eu frequentava lá no Rio de Janeiro, né, ou então aqui em São Paulo também, a gente observa que é muito comum a práticas de grupos de religiões protestantes irem nos hospitais, ou para poder fazer algum culto, ou para poder fazer alguma oração em prol daquelas pessoas, né, que estejam ali doentes. Claro que nesse período pandêmico agora, né, essas questões se complicaram ainda mais devido a não ter como, né,
você ter aquela possibilidade de um contato maior entre as pessoas, principalmente no ambiente hospitalar, né? Mas isso aí já é uma prática já comum, que normalmente já acontece sim. A segunda pergunta seria do... É da Francislene Mendes, né? Silva. Vai, já que já. Foi? Vai, deixa eu ver. No seu modo Eu de pensar... acertei, até eu já tomei. O pessoal não para de perguntar, até eu tenho perguntas já. Mas No se seu quiser modo de seguir. pensar, como pesquisador, as religiões têm sido mais depois desse vírus? Qual a perspectiva, Francisco, você está querendo dizer? Que a religião como um todo, ela está demonstrando mais um contexto social em relação ao peregrino? Seria essa a sua pergunta? Se for, eu vejo que realmente essas ações sociais, principalmente no contexto de, por exemplo, doações de alimentos, né, distribuição, né, arrecadação até mesmo de custos para ajuda, isso tem se amplificado bastante. Até que já era uma prática comum, né, que observava também já em determinadas doutrinas religiosas, mas isso se acentuou muito mais essa perspectiva desse cuidado, necessidade de ajuda com o outro, né, com o próximo, que a princípio seria uma das principais características de muitas dessas religiões. Claro que a gente sabe que em todas, em qualquer lugar também vai ter aquela prática de você querer realmente ajudar, e aquela prática que você vai querer, né, mais demonstrar, ganhar jogos de interesses também, que a gente sabe que infelizmente existe aí, né? Agora, do Damião, deixa eu ver. Como você analisa o crescimento das religiões evangélicas num país que é tradicionalmente católico? Eita, Damião, que pergunta boa também essa, hein? Então, normalmente, quando a gente bota em análise todos os países que possuem determinadas religiões dominantes, com o tempo é natural ocorrer esse processo de declínio, né? Principalmente devido ao crescimento e à difusão de outras doutrinas religiosas, assim como também aqui no Brasil, principalmente nesse contexto social que a gente passa, no meio de muitas igrejas de denominações protestantes, ocorreram um crescimento da a teologia da prosperidade, né? Então era muito dado aquela questão de que, se você participar dessa doutrina, se você oferecer isso, se você oferecer aquilo, você vai ter um ganho em contraponto de tudo aquilo ali. Então a gente sabe que muitas vezes nós brasileiros temos muitas questões ligadas a questões sociais e dificuldades mesmo no dia a dia, né? E muitas das vezes, até pelo fato não só essa questão da teologia da prosperidade, mas como determinados templos evangélicos estarem mais acessíveis, né, a essas pessoas, é muito comum você, por exemplo, ver uma igreja evangélica estar aberta o dia todo. Né? Então, tipo assim, eu quero ir lá de manhã, eu vou naquela igreja de manhã, eu vou lá, vou à noite. E nem sempre isso, por exemplo, é muito comum também em igrejas católicas. Tem determinados horários, tem determinados pontos. E também uma das grandes críticas, né, que se fazia em benefício do protestantismo aqui no Brasil é a própria questão do acolhimento, né? A recepção, a maneira com que essas práticas eram vivenciadas, tanto que, para a renovação carismática católica, como exemplo, ela tem dois viés de análise, né? Ela tem um viés tanto no sentido político e religioso, de que se é uma prática que foi construída, né, no sentido de se trazer uma interação, uma proximidade, né, entre o sagrado e os peregrinos, ou seja, diminuindo assim um pouco, criando barreiras, né, de saída desses devotos do catolicismo para igrejas de matrizes protestantes, ou então até mesmo de uma perspectiva mais senso comum, de religiosa mesmo, que surgiu a partir da década de 60, para início de 70, com o intuito de trazer realmente essa interação maior, né, entre o homem, né, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, aqui no Brasil, sim. Então, é evidente que tem crescido muito, principalmente porque existe uma diversidade, né, de doutrinas religiosas, não só de religiões, como de pseudo-religiões também, que tem crescido bastante, e outras práticas de religiões cíveis também. Então, isso realmente acaba trazendo essa ideia realmente de perda, né, de crentes, né, frente a outras doutrinas religiosas.
Ok, aproveitar aqui também para dar mais saudações geográficas ao Rafik Anus, que nos acompanha do outro lado do Atlântico, né, em Moçambique. Nossa! Um abraço aí, Rafik. Se eu não me engano, o Rafik já é um cara que nos acompanha, né, de Isso é ótimo. alguns ciclos aí dos debates geográficos. Se eu não me engano, ele já tem acompanhado alguns dos nossos encontros aqui. Então, um abraço, Rafik. É um prazer tê-lo conosco, né? De tão longe, né? Bom, professor... Peraí, uma do Damião, né? Ou não? Tem esquema ali. Carlos. Damião. O Jefferson, antes de você responder, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, eu sei que o pessoal tá muito interessado no assunto, estou perguntando para caramba, né? Mas o nosso tempo está avançando e acho que nós vamos ter que dar prioridade para algumas perguntas. Tá, beleza, tranquilo. E, de repente, o professor também tem os compromissos dele, né? Mas vamos lá, dá para colocar mais algumas aí. Né? Só de momento que eu já vi até essa pergunta aqui do Damião, né, que Sim. Foi a segunda, ele está destacando se a geografia pode um ponto de partida para diminuir a intolerância religiosa, em especial dos cultos atos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, é interessante quando você transcende muito nessa perspectiva da sua ligação com a religião, as suas práticas religiosas e suas ações no espaço, daquilo que é a sua vivência, daquilo que você tem que ter respeito com o outro também, para a própria questão cultural, a identidade cultural, é uma coisa que no Brasil ainda tem que ser muito quebrado, né? Eu mesmo, por experiência, eu dou aula em um município do lado do Rio de Janeiro, né? Que em grande parte dos meus alunos, por exemplo, eles são de matrizes protestantes, né? Mas, assim, alguns alunos são de religiões de matriz afro. Inclusive, a própria professora Aurenice, né? Ela tem contato, né, com a Mãe Torodi, que é um terreiro que tem lá em São João de Meriti, que é gigantesco, né? Que ele tem inúmeros trabalhos sociais, questões sociais também. Infelizmente, a gente observa que essas questões de intolerância religiosa são muito fortes, entendeu? Você não tem um respeito com a religião do outro, né? Então, assim, a geografia, principalmente a pesquisa acadêmica, até mesmo na geografia da religião também, se você observar nesses últimos tempos, tem aparecido uma pluralidade, né, de trabalhos e temas, né, que estão dando agora ênfase nessas religiões minoritárias também. Então, assim, eu acho que a geografia tem um papel, sim, importante, a geografia tem feito esse papel importante, nós, como professores, também temos que ter esse papel importante para quebrar, né, mitigar essas questões de intolerância religiosa que, infelizmente, são coisas muito tristes, né, de ainda acontecer, mas em um país de uma pluralidade cultural gigantesca como a nossa, né? Certo, professor. E começamos aí, Flávio. Agora sim o Carlos, né? Tá, em suas pesquisas foi possível perceber que se os rituais mais ligados à comunhão, como a Eucaristia ou a Santa Ceia, foram modificados com a virtualização dos cultos. Que excelente pergunta também, Carlos. O que acontece? No caso da Igreja Católica, a gente pode destacar que, independente do avanço tecnológico, das suas práticas religiosas no meio digital, né, essa questão da mediatização da fé, ela é algo que praticamente exige, né, a vivência, a experiência no físico, no lugar, né? Um exemplo disso, por exemplo, na minha tese de doutorado também, eu trouxe um exemplo de um aplicativo americano, acho que é Confession, se eu não me engano. É um aplicativo de confissão. Olha que interessante. Você tem como ter acesso ao padre, delatar, destacar a sua questão no seu próprio, os seus pecados, né, durante esse processo ali, sendo que, apesar de tudo, do aplicativo ter esse objetivo, né, de poder facilitar, você ainda tem que ir na igreja, físico, com padre ou com bispo, para você receber a absolvição dos seus pecados. E no caso, assim, da Igreja Católica, essa perspectiva da missa, da ceia, da comunhão, é algo que é físico, entendeu? O midiático, ele permite com que você tenha acesso, que você possa até mesmo ter períodos de transcendência, né?
mas ainda a prática do lugar, de você ir ao lugar, de você experimentar, vivenciar aquilo ali, ainda é uma prática viva e exigida na Igreja Católica. A não ser que a pessoa realmente more muito longe, né? Não tenha como ter acesso a uma igreja próxima. Ok, Jefferson. Jefferson, eu gostaria de fazer uma pergunta também, aproveitando aqui. Pode fazer. À vontade. Jefferson, a gente percebe que a Igreja Católica ela tem um engessamento muito maior do que as igrejas protestantes em relação à questão espacial, né? Na minha pesquisa sobre Romaria, inclusive, eu pesquisando a Igreja Católica, a gente percebe, né, que o conceito de comunidade ele é muito forte, né, dentro dessa lógica do catolicismo. E demarca uma área importante, né, essa distribuição em comunidades que estão inseridas, né, numa dinâmica maior dos territórios católicos. E, inclusive, o próprio Código de Direito Canônico ele já demonstrava uma preocupação com isso, né? Esse engessamento dessa dinâmica católica a partir desses territórios religiosos. Se propunha, né, uma nova questão, uma nova forma de superar isso, até porque já se notava, né, a diminuição do número de fiéis na Igreja Católica claro. dos protestantes. E outra questão, nós temos as romarias, né, que elas não puderam ser realizadas por conta da pandemia, e o sentido dessas manifestações é a questão do espaço sagrado. Né? E aí nós temos a Eucaristia, que o colega citou aqui na pergunta, que também só pode ser feito, né, estando presente naquele espaço sagrado num momento de consagração. Então, a pergunta é a seguinte, Jefferson, em que medida há um desequilíbrio nessa questão, nessa adesão, essa mais fácil adesão do catolicismo ou das igrejas protestantes, né, a esses meios tecnológicos aí para continuar mantendo, né, o contato com os fiéis. Você acha que a Igreja Católica ela sofre um decréscimo para manter essa fidelização dos fiéis em relação à Igreja Protestante devido a essa fixidez das relações num espaço sagrado? Você acha que há esse desnível aí? Não, uma boa pergunta que você falou, que você questionou aí, realmente. Até porque a gente sabe que a Igreja Católica ela é uma instituição hierarquizada, né? Isso já não é de hoje, já desde sua fundação até os dias atuais, sua gênese, né, até os dias atuais, ela tem todas as lógicas, né, do Vaticano, os arcebispos, os bispos, as dioceses, né, as igrejas de prelazias, etc. É claro que na Igreja Católica eu observo que esse próprio contexto já vem mudando com o tempo, né? Se você observar com o próprio Papa João Paulo II, né, ele veio trazer já lógicas e perspectivas um pouco mais diferenciadas, né? O Papa Emérito Bento XVI, ele era um Papa um pouco mais conciso, um Papa mais voltado para a própria questão acadêmica, né, de publicação de estudos. E já tivemos agora o Francisco, né, com esse boom, né, em especial com essa preocupação a mais, né, com as questões sociais, essa aproximação, né, entre a igreja e o seu próprio público, né, que venham ali participar das igrejas, etc. E realmente existe, sim, ainda, eu percebo um certo enrijecimento, só que em movimentos e outras práticas dentro da própria Igreja Católica, essas questões estão sendo muito revistas, né? Não é à toa, por exemplo, que apesar da Igreja Católica ainda ter e estar perpassando, né, por um decréscimo número de fiéis e participantes, movimentos, por exemplo, como o da renovação carismática, são os que mais crescem, não só aqui no Brasil, no mundo também. Então, como é que essa prática, né, essa lógica é realizada de maneira diferente, ainda assim, sendo, como é que se fala assim, apesar, ainda assim sendo encaixada, né, dentro desse contexto total aí que a gente observa, que você bem pontuou. E, por exemplo, a própria questão das romarias, né, que você pontuou, tem um exemplo assim, de um trabalho maravilhoso também, de um co-orientando meu, olha que honra que eu tenho, que é da Unifal, que é o Jonathan, né, que é orientado pelo professor Flamarion, e que ele trabalha, por exemplo, com a festa de São Benedito,
né, lá nas cidades do sul de Minas, na hora de Alfenas ali. Então, como que a pandemia trouxe, né, esse impacto nessa festa, né, que ela tem que acontecer no espaço, né, tem que ter aqueles ritos, aquelas práticas, até mesmo por uma questão de sincretismo religioso que existe também naquela festa, né, e ele mesmo veio destacar para mim que, apesar dos problemas pandêmicos, né, ocorreu durante, não sei se foi desse ano, do ano passado ainda, que foi transmitido pela internet, nessa prática de poder levar, né, aproximar um pouco mais daquele devoto. Então, eu posso destacar que, de fato, a Igreja Católica ainda está um pouco atrás, né, se a gente poder comparar em relação a algumas doutrinas religiosas de matriz protestante, mas também, assim, tem se aberto bastante dentro desse contexto aí de tempo. Até porque, se ela não se abrir, e se ela não entrar nesse contexto de luta e de até mesmo de criar barreiras, né, barreiras geográficas mesmo, para diminuir essa difusão, essa saída de crentes para outras matrizes religiosas, ela vai acabar perdendo ainda mais, né? Sim. Ok, Jefferson. Pessoal, eu sei que tem muita gente querendo perguntar, né? O assunto aí instiga, né? O debate, a discussão, e é bacana ver isso aí, né? Agradeço cada pergunta que foi feita, aquelas que foram respondidas, aquelas que não puderam ser respondidas, mas agradeço cada uma dessas perguntas, agradeço a paciência, a tranquilidade aqui do Jefferson, né, que se fosse por ele, acho que ele ia responder todas, mas, infelizmente, o tempo não permite. Né? Então, pessoal, agradeço. Queria só fazer um acréscimo também em relação a isso, sei que as perguntas, como você vontade, pontuou, foram várias também, mas caso tenha interesse, né, em conhecer mais um pouco o campo da geografia da religião também, não deixem de acessar a revista Espaço Cultura, tá? Que é uma revista, como eu até falei na apresentação, ela fez 25 anos agora em 2020, então é uma das principais revistas no mundo, né, que trabalham com a difusão tanto da cultura e da religião na geografia. Inclusive, estamos um pouco atrasados, né, mas vai sair agora 2 números especiais em comemoração a esses 25 anos, tá? Então, assim, vão ser artigos inéditos e super interessantes dentro dessa temática. Inclusive, eu vi que algumas das perguntas aqui, né, que foram destacadas pela própria falta, né, de alguns estudos, né, dentro desse campo de matrizes de religiões africanas, etc., vai ter o próprio artigo da professora Aurenice. E na medida com que a gente também for, né, ampliando o campo, a gente observa que esse campo, tanto da geografia cultural, né, como a professora Maria Geraldo tem feito aí na Universidade de Goiás, né, e todos os outros grupos e núcleos de pesquisa que estão difundindo esse campo na geografia, eu fico muito feliz até por isso, né, que eu vejo que anos atrás, falava de geografia cultural, geografia da religião, né, o povo já fazia uma carinha assim, né, mas à medida com que vocês, nós, pesquisadores, vamos difundindo isso, novas pesquisas, novos campos de análise vão surgindo, principalmente nas matrizes africanas, ok? Ok. Lembrando aí, né, que a revista Espaço e Cultura é grande difusora da geografia cultural no Brasil, revista importantíssima, né, para ampliar o debate, discussões nessa área. Imagina o prazer que você tem participar dessa revista, né, e acompanhar todo esse processo aí. E é sempre um prazer para mim, né, falar da geografia da religião, que é um campo que eu gosto muito, né, uma grande paixão por isso. Então, pessoal, agradecer a presença de vocês, né, virtualmente, agradecer cada um que esteve aqui conosco até o final. Agradecer ao Jefferson, né, mais uma vez. Obrigado, Jefferson. Obrigado por ter aceitado o convite. Jefferson, que não estava tão bem de saúde, pessoal, mas não deixou de cumprir o seu compromisso aqui, fez questão. Né, Você tá me empolguei aqui, né? Isso é bom, isso é bom. E quando fala do que a gente gosta, né, a coisa É melhora. verdade, Então, é verdade. o Jefferson é esse cara aí falando da geografia da religião. E agradecer, então, Jefferson, pela sua disponibilidade, agradecer mais uma vez o Flávio, né, pela organização do evento, por estar ali, é o Homem X, né, que está ali atrás no suporte, sempre cuidando para que tudo funcione perfeitamente. Verdade. E então, então, agora eu vou encerrando, agradecendo vocês, agradecendo todo mundo, e passando a fala aqui para o professor Jefferson, para ele fazer as suas considerações finais, se despedir aí, e agradecer a galera.
Gente, agradeço imensamente a todos que participaram aqui, as inúmeras perguntas, eu estou vendo aqui que já chegaram mais outras também. Elisandra, entendi a sua perspectiva, depois, se quiser, manda um e-mail para mim, a gente até conversa mais sobre essa lógica aí também. E eu acho que ciência é isso, né? A gente está aqui disposto, aberto a discutir, a criar diálogos, né, com todos. E eu acho que é isso que nós, né, como professores, como cientistas, como pesquisadores, estamos fazendo. E para mim é uma honra, né, poder dar continuidade, estar trabalhando com as pesquisas iniciadas pela professora Zeni Rosendahl, né, lá na UERJ. É não só uma honra, como um peso também, né, em cima, não só como dos outros orientandos também que ela teve, né, como o próprio professor José Arilson também lá no Maranhão. Então, assim, agradeço muito pelo convite, são oportunidades excelentes, espero poder encontrar vocês em algumas outras lives também, e até uma próxima, então, aí, tá bom? Muito obrigado tanto a você, Marcos, obrigado ao Flávio também, que foram 10. Pessoal, só aproveitando aí para lembrar que o link do certificado acho que já está no chat ali, né? E essa live vai ficar gravada também nesse mesmo canal, para quem quiser, quem pegou só o finalzinho, né, quiser acompanhar depois, né, toda a live vai ficar gravada lá, é só chegar lá e curtir. Então, pessoal, obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.